Olá, estudante! Seja bem-vindo à videoaula do curso de Squash, no qual vamos estudar meus blocos. Como assim meus blocos? Existe a opção no Squash de vocês criarem blocos específicos. Esses blocos vocês podem colocar o nome que vocês queiram colocar nele e eles vão servir como uma função. Como assim uma função? Você vai executar um pedido que ele vai mandar para outro local que vai executar esse mesmo pedido por meio dessa função. Então, a gente vai utilizar a técnica de dividir para conquistar. Se o nosso jogo ou o nosso projeto tiver muitos detalhes para ser definido, a gente pode colocar uma função para cada detalhe. Por exemplo, uma função para o nosso ator poder andar para cima, para baixo, direita, esquerda, uma função para ele falar, uma função para ele poder tocar em algum objeto e fazer determinada coisa. Então, todo mundo pode acessar o squash.mit.edu, porque nós vamos começar. Bom, agora que vocês logaram, todo mundo pode colocar o nome do seu projeto. Vou colocar aqui, videoaula 13, meus blocos. E vou salvar, menu arquivo, salvar. Agora o nosso projeto já se encontra na nuvem. Ao clicar aqui em meus blocos, vai ter essa opção, criar bloco. Bom, essa opção aqui de criar bloco, eu vou criar um chamado programando. Bom, vocês podem ver que esse bloco aqui, ele tem uma cor diferente dos outros blocos. E aqui embaixo tem a opção, executar sem atualização de tela. Eu não vou marcar essa opção porque eu quero que ele executa em tempo real, com atualização de tela. Clique em OK. Vocês podem ver que apareceu esse bloquinho aqui, uma função chamado programando. E aqui tem um bloco que a gente criou. Aqui tem o nosso ator gato, vou colocar o nome dele, gato. Vou escolher um cenário surpresa. O gato apareceu na piscina, vou colocar aquele no lado de fora da piscina. Bom, eu quero que quando comece o nosso projeto, ele diga olá mundo. E como que a gente vai fazer por meio desse bloco que a gente criou? Eu vou colocar aqui, quando for clicado na setinha verde, eu vou escolher a primeira posição para ele ficar aqui fora da água, né? Venho aqui em movimento e vou colocar vá para a posição. Ele já pegou automático qual é essa posição. Olha só, quando eu clico no verdinho, ele já vem para essa posição. E agora eu coloco que, depois que ele for para a posição dele, eu pego esse bloco programando que eu criei. Aí o que acontece? Quando ele encostar nesse bloco programando, ele vai chamar essa função aqui. E nessa função, ele vai dizer olá mundo. Eu vou pegar aqui e ele vai falar por 2 segundos. Vamos ver ela funcionando então. Vou colocar em tela cheia, cliquei. Ele trouxe olá mundo. Bom, esse daí é um tipo de bloco que tem como a gente criar. Agora eu vou criar outro. Cliquei. Vou clicar agora nesse bloco específico aqui. Esse bloco específico, ele tem entrada de número ou texto. Eu vou fazer o seguinte, o nome desse bloco vai ser movimento. Aqui dentro eu vou colocar o nome direção. Eu vou criar uma função específica para poder movimentar o gato para cima, para baixo, direita, esquerda. Criei. Então, como vocês podem ver, a gente tem agora este bloco aqui de movimento. Como que funciona? Ao clicar no botão verde para o jogo começar, nosso projeto, ele acionou o programando que fala olá mundo. Agora ele vem aqui, mando chamar o bloco movimento que a gente criou, com essa opção aqui de direção, aí ele vai chamar essa função. Dentro dessa função, vou configurar rapidinho aqui os movimentos. Então vou colocar 4se dentro de um sempre. Esse se, eu vou colocar um sensor nele, né? O sensor vai ser para
Se apertar para cima, ele executa determinado código. Vou duplicar. Esse daqui eu vou colocar para baixo. Dupliquei. Esse daqui vai ser direita. Dupliquei. Este daqui vai ser esquerda. Agora, eu vou pegar aqui um movimento. Para ele para cima, a gente vai trabalhar com o plano cartesiano, que é o eixo Y. Então, eu venho aqui e pego o bloco adicione 10 a Y. Vou duplicar ele. Se eu apertar para baixo, ele vai ter que descer. Então, menos 10 a Y. Para ele para frente e para trás, vai ser o eixo X. Então, eu pego aqui, adicione 10 a X para ir para a direita. E adicione menos 10 a X para ele ir para a esquerda. Vamos fazer o teste então. Coloquei em tela cheia. Depois que ele falar, vou movimentar. Ele foi para cima, para baixo, direita e esquerda. Então, nós criamos essa opção de bloco aqui, no qual vai movimentar o gato. Agora eu venho aqui em meus blocos. Outra opção de bloco que a gente pode fazer é essa daqui, ó. Esse bloco aqui, ele já trabalha com as condições e, ou, e, não. Então, vou colocar aqui o nome desse bloco de condições. Eu vou fazer um teste com uma condição verdadeira. Quando as duas condições forem verdadeiras, ele vai chamar essa função. Então, vou colocar aqui verdadeira. Vou colocar só o V. Vou dar OK então. Bom, para a gente poder trabalhar com essa condição verdadeira, vamos fazer o seguinte. Duas condições vão ter que ser verdades. Então a gente vai fazer a condição. Se o gato encostar na borda e eu colocar o mouse sobre ele, quando acontecer essas duas condições, essa função vai retornar o barulho do gato. Então vamos lá. Eu vou pegar o bloco novo aqui de condições. Eu vou colocar aqui essa opção condições aqui. Esse bloco de condições que foi criado, ele tem que ser acionado. Então, eu vou colocar ele aqui embaixo, que a gente já tem bastante bloco. Quando o jogo iniciar, vou pegar aqui a condição para sempre. Esse para sempre é o seguinte: se eu pego a condição E, se, agora eu vou colocar dois sensores. Se o gato for tocado pelo ponteiro do mouse e o gato encostar na borda, ele vai chamar essa variável condição. Por que ele vai chamar? Porque ele atendeu a duas condições verdadeiras. Para essa condição funcionar, eu tenho que pegar aqui o V e colocar nessa condição. Aí como vai acontecer? O gato vai encostar na borda. Eu vou clicar nele. Essa condição vai ser acionada e essa condição vai emitir o som do gato. Ele vai fazer um som e eu vou colocar aqui um bloco de controle para esperar um segundo para ele miar de novo. Então vamos fazer o teste. Começou, ele falou lá mundo, para cima, para baixo, direita, esquerda, encostei na borda. Mas lembre-se, ele só encostou na borda. Eu não passei o mouse ainda. Agora quando eu passar o mouse, ele vai fazer o barulho. Bom, como vocês puderam perceber, agora eu vou pausar o nosso projeto, senão ele vai fazer o barulho com bastante frequência. Nós trabalhamos com os blocos de criação. E esses blocos são legais de vocês entenderem para vocês poderem fazer funções,
poderem fazer jogos, clipes mais complexos e até personalizados. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa videoaula e um forte abraço e vamos que vamos, até a próxima aula!